Quero te atualizar agora sobre o Corinthians para falar sobre Angelleri. Lateral esquerdo, argentino, 31 anos de idade, vínculo com o Corinthians se encerra em 31 de dezembro. E o Angelleri tem chamado a atenção de outros clubes brasileiros. Vale a lembrança de que, pelo fato de estar a menos de 6 meses do fim do contrato, o Angelleri já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube. O Corinthians foi informado sobre esse assédio de concorrentes, de rivais, e pretende apresentar nos próximos dias uma proposta de renovação de contrato ao Angelleri. A ideia do Timão é ficar com o Angelleri por mais uma temporada, mantendo o atual salário sem qualquer reajuste nos vencimentos. O Angelleri vai aguardar as propostas para entender qual o melhor caminho. Desde que foi contratado, depois de rescindir seu contrato com o Getafe, o lateral esquerdo argentino disputou 26 jogos, não marcou gols e deu 2 assistências. Tem sido titular em jogos importantes, como por exemplo na classificação contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Também havia jogado como titular diante do Palmeiras. Angelleri e Matheus Bidu hoje são os laterais esquerdos mais confiáveis do elenco de Dorival Júnior. O fato de ter chegado sem custos depois de rescindir na Espanha e ter um salário de algo na casa dos R$500 mil por mês faz com que o lateral seja um bom reforço. A tendência é que ele permaneça. Assim que tiver qualquer novidade sobre o futuro de Angelleri, prometo voltar para contar para vocês. Combinado? Quero falar agora sobre o Corinthians, que chegou a 8 patrocínios em seu uniforme. Parece bom, mas poderia ser melhor. O Corinthians tem 7 patrocínios na camisa, além do acordo com a Nike de fornecimento de material esportivo. Importante registrar que no primeiro semestre, o Corinthians ficou R$4 milhões abaixo daquilo que havia orçado de faturamento com o patrocínio, mesmo com um acordo da Esportes da Sorte, que lhe garante R$103 milhões. Hoje o Corinthians tem patrocínio master da Esportes da Sorte, o Banco BMG nas mangas, a Easy Seguros nas costas, na parte superior, no ombro direito Zé Delivery, no ombro esquerdo a Frimeza. Essa é a mais nova parceria do Corinthians, inclusive fez sua estreia na partida contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. Outros patrocínios do Corinthians: na barra traseira da camisa a Elétrica, na parte traseira do calção a Unicesumar. Timão que perdeu recentemente 2 patrocínios da Epigás e também do Viva Sorte. No primeiro semestre, o Corinthians gerou uma receita com patrocínios de R$96 milhões e 100 mil. O ponto é, o Timão calculava, planejava, havia orçado um faturamento de 100 milhões e 300 mil. Houve aí um gargalo, um buraco de R$4 milhões que vai tentar ser recuperado no segundo semestre. É também por isso que o presidente Osmar Stabile está atacando o mercado, buscando um novo patrocínio master, com a intenção de fazer ou se aproximar daquilo que fatura o Flamengo junto a Betano. Só para arrematar em relação ao patrocínio, só registrar que esses R$96 milhões fizeram dos patrocínios a segunda maior fonte de receita do Corinthians na primeira parte do ano. Somente direitos de transmissão, com R$174 milhões, asseguraram mais dinheiro. Só para completar sobre o campo, Memphis Depay teve constatado um edema muscular no músculo posterior da coxa direita. Ele passou por exames depois de sair reclamando no intervalo, pouco antes do intervalo do jogo contra o Atlético Paranaense, já iniciou um trabalho de fisioterapia e não há divulgação sobre quanto tempo o holandês ficará de fora. Quero falar agora sobre o Corinthians Guinegão, autor de 4 gols e uma assistência nos últimos 5 jogos pelo Corinthians, no time principal e como titular, tem chamado a atenção de clubes do exterior. Primeiras sondagens com cifras bem baixas. O Corinthians chegou a ser procurado por um time da Europa disposto a pagar R$10 milhões. O Timão disse que não daria nem para atender a ligação para tratar sobre números tão baixos. Em relação à Rússia, pintou também nas últimas horas a especulação de que o Zenit demonstrou interesse em contratá-lo. Mas até agora não há nada de oficial e a janela de transferências na Rússia, como eu tenho contado para vocês, já está encerrada. A tendência é que, se o Guinegão mantiver os bons números e apresentações, com apenas 18 anos de idade, ele será alvo de propostas bem interessantes para metade do ano. Gui, que renovou recentemente seu contrato, ele ganhava R$20 mil por mês e passou a ganhar 70 mil. Com isso, a multa rescisória para clubes no Brasil subiu para R$140 milhões. A multa para times do exterior é de 630 milhões. É óbvio que o Corinthians não espera por propostas com esses números. Imagino que qualquer coisa a partir de 10 milhões de euros e o Timão já possa pensar em negociá-lo. Atleta que quase foi parar no Montpellier da França no empréstimo gratuito na metade do ano, quando ainda nem sonhava em fazer sucesso no time principal. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Ranieri e Carrillo já voltaram a treinar com bola
e estarão à disposição do técnico Dorival Júnior num futuro não tão distante. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Guinegão. E o futebol é muito louco. O Guinegão, na metade do ano, não tinha espaço nenhum no time de cima, né? E o Corinthians insistindo em Héctor Hernandes, em Thales Magno, em Romero, e nenhum desses caras dando respostas. Pois bem, o Guinegão começou a ter oportunidades, até porque chegou um momento em que quase não tinha jogador para atuar. Em 5 partidas como titular, ele fez 4 gols e deu uma assistência. E aí o meu mundo do futebol já começou a descobrir o Guinegão. Nessa sexta-feira surgiu uma especulação de que o Zenit tem interesse em contratá-lo. Isso não se transformou em proposta, só uma sondagem. Já tem também uma disputa entre empresários querendo representá-lo na possibilidade de uma venda para o futebol europeu. E por conta de toda essa repercussão, o Corinthians se apressou e renovou o contrato com o Guinegão. Atacante que ganhava 20 mil reais por mês e por conta disso tinha uma multa de só 40 milhões de reais. O Corinthians aumentou o tempo de contrato e lhe garantiu um aumento para 70 mil mensais. A partir daí, a multa rescisória no contrato do Guinegão pro futebol brasileiro é de 140 milhões de reais. Não imagino que o Gui possa sair por... Não, agora não dá, até porque todas as janelas estão fechadas. Mas se ele continuar jogando nesse nível, com só 18 anos de idade, é natural que já exista uma corrida para tentar assegurar a contratação dele de olho em 2026, tá bom? O canal do corintiano, membro há 28 meses, Nicola, Hugo na Copa, manda um abraço para mim, tamo junto, você é uma pessoa incrível, obrigado de coração. Corinthians será campeão da Copa do Brasil, o que você acha? Tamo junto sempre. Canal do corintiano, o Corinthians é um nos jogos à vera, é outro em jogos com condições e temperaturas normais de pressão e tempo, né? Deixa eu tentar explicar essa minha teoria. Você assiste ao Corinthians jogando no Campeonato Brasileiro, você não dá nada pelo Corinthians, time preguiçoso, muitas vezes pouco interessado. Você vê o Corinthians dos jogos da Copa do Brasil, é um Corinthians que não tomou gol, é um Corinthians que venceu todas as suas partidas, é um Corinthians dedicado. Por exemplo, pega o Corinthians dos jogos contra o Palmeiras. Foram 4 confrontos de mata-mata e nenhum gol sofrido. Esse nível de entrega, se o Corinthians conseguisse replicar ou reproduzir para todo ano, seria um Corinthians muito mais competitivo do que é. E é por conta dessa competitividade que eu acho que o Corinthians tem chances reais de passar pelo Cruzeiro. Vejo o Cruzeiro ligeiramente favorito. Para mim, dos 4 times semifinalistas, aquele que joga mais futebol hoje, aquele que é mais consistente, aquele que é mais confiável é o Cruzeiro. O Corinthians, nesses jogos de Copa do Brasil, também chama bastante atenção. E aí, do outro lado, você tem um Fluminense e Vasco com o Fluminense ligeiramente favorito, tá bom? Sobre o Hugo na Copa, se tudo correr da forma como está, sim, e de forma merecida, o Hugo é muito bom goleiro mesmo, tá? O Alceu, Nicola, os próximos transfer do Corinthians relacionados a Matias Rojas e Garro já estão próximos de sair? Alceu, na teoria, sim. A gente nunca pode cravar porque a gente não controla a agenda nem da FIFA, nem da Corte Arbitral do Esporte, mas os 2 julgamentos, inclusive, já aconteceram. É natural que nos próximos dias a gente tenha as sanções. E aí é também ainda mais natural que o Corinthians seja condenado nos 2 casos, ao pagamento de 40 milhões de reais ao Matias Rojas e ao pagamento de 23 milhões de reais ao Tadjeres pelo Rodrigo Garro. Esses valores, inclusive, devem ser aumentados por conta de juros e correção. A grande dúvida é, essas punições, elas se transformarão em novos transfer ban, o Corinthians passaria a ter 3, ou alguma dessas punições pode se transformar numa punição mais severa, como, por exemplo, a perda de pontos. Como o Corinthians demonstrou a intenção de pagar ao Santos Laguna pelo primeiro transfer ban, que está ativo ainda, relacionado ao Félix Torres, o Corinthians procurou o Santos Laguna para oferecer pagamento à vista de 30%, depois subiu para 50%, para 70% e 75%. Em todos os casos, o Santos Laguna disse que só faria negócio se recebesse a grana integral, toda à vista. Diante desse cenário, depois de oferecer 75%, o pessoal do Corinthians procurou a FIFA para dizer para o pessoal da FIFA, vocês podem dar uma ajuda para a gente? A gente tem problema de fluxo de caixa, né? Isso vocês estão sabendo diante dos processos que a gente tem recebido. Mas a gente fez um baita esforço para juntar 75% desses 41 milhões de reais que a gente deve para o Santos Laguna. E já oferecemos essa grana para o Santos Laguna. E não obtivemos êxito nessa resposta. Vocês podem ajudar a gente, tentar mostrar que para o Santos Laguna pode ser legal receber essa grana à vista? O Corinthians entende que esse movimento feito para mostrar à FIFA a intenção de pagar permitiria que, em caso de novas sanções, que o Corinthians fosse... escapasse de uma punição mais pesada como a perda de pontos, tá bom? Quero falar agora sobre o Corinthians,
que perdeu mais uma fatia dos direitos econômicos em cima de Yuri Alberto. Bora te explicar essa história. Quando o Yuri é contratado, você lembra? Corinthians fica com 50% dos direitos econômicos, os outros 50% seguem com o Zenit, clube que detinha os direitos econômicos dos jogadores, certo? Beleza? Mas uma outra descoberta envolvendo o ex-presidente do Duílio Monteiro Alves diminui a possibilidade de faturamento do Corinthians, no caso específico do Yuri Alberto. Timão não terá 50%, mas um valor inferior a esse, tudo porque o Duílio Monteiro Alves combinou com o André Cury que vai repassar 10% da parte a que o Timão tem direito para o empresário, caso ele traga a proposta. Então vamos imaginar que em 6 meses o Yuri Alberto vai jogar na Roma, como aconteceu recentemente uma proposta. E essa oferta foi trazida pelo André Cury, que é o representante do jogador. Corinthians ficaria, vamos imaginar que o valor da negociação seja de 100 milhões de reais, é só um valor de exemplo, tá? Até porque para negociá-lo, certamente o Corinthians vai exigir cifras maiores. Mas só a título de esclarecimento. Proposta de 100 milhões de reais, o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos, ou seja, fica com 50 milhões de reais. Em cima dos seus 50 milhões, o Corinthians desconta 10% e repassa para o André Cury, sobrariam, em vez de 50, 45 milhões de reais. Duílio Monteiro Alves foi perguntado sobre o porquê de ter cedido esses 10%. Ele falou que quando se contrata um jogador grande, do tamanho do Yuri Alberto, há necessidade de fazer concessões. É só importante lembrar que o Corinthians, na oportunidade, já havia feito todas as concessões do mundo ao Zenit, cedendo 5 jogadores diferentes. Um desses atletas, o Pedro, que recentemente foi alvo de uma proposta do Al Ittihad da Arábia Saudita no valor de 35 milhões de euros. Só para completar, registrar também que a Comissão de Ética do Corinthians recomendou o afastamento temporário de 13 conselheiros, incluindo Augusto Melo, tudo por causa daquela invasão absolutamente ridícula no dia 31 de maio no Parque São Jorge. A ideia e a recomendação é de uma suspensão por 60 dias até a conclusão do processo dessa invasão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.